Olá, engenheiros, meu nome é Felipe e eu serei o seu professor na aula de hoje. E a aula de hoje traremos seleção de bombas. Ou seja, vamos calcular aí os parâmetros da nossa bomba para o nosso sistema, né? E iremos selecionar a bomba baseado em uma tabela fornecida por fornecedor. Eu tenho um exemplo, cada fornecedor tem o seu tipo de tabela, tem o seu tipo de bomba, mas basicamente seguem as mesmas regras. Então vamos lá, eu vou ler aqui o nosso enunciado. Determinar a altura manométrica da figura, que está aí ao lado, para tubo de PVC em uma vazão de 4 metros por hora. Já está aqui nossa vazão volumétrica de 4 metros cúbicos por hora. A nossa pressão de vapor de 0,32 metros. Selecionar uma bomba de pressão. Uma bomba para a pressão atmosférica local de 10 metros de coluna d'água obtida por um barômetro. Vamos empregar a equação de Fermi-Russell para definir a perda de carga da tubulação, certo? Tanto na entrada quanto na saída, né? Sucção e recalque da bomba. Vamos escolher, e aí após a escolha do motor, vai ser mais para o final da aula, adicionar 50% para até 2 horsepower de potência. E aí tem alguns valores. 30% de 2 a 5 horsepower de potência, de 20% de 5 a 10 HP de potência, etc. Os motores disponíveis no mercado são em horsepower. 1/6, 1/4, 1/3, meio, 3/4, 1,5, 2, 3, 4, 5 horsepower de potência. Então tá bom. Aqui estão os nossos dados, aí você já pode ver os nossos dados na tabela. Temos aqui a vazão de 4 metros de coluna, 4 metros cúbicos por hora. Temos nossa pressão de vapor de 0,32 metros. Pressão atmosférica local de 10 metros de coluna d'água. Diâmetro da tubulação na sucção de 0,027 metros. O nosso trecho reto da sucção de 2 metros, mais um L equivalente. Temos na sucção uma entrada normal e uma gaveta. No recalque, tubulação, diâmetro 0,021 metros. O nosso trecho reto de tubulação 29,3 metros. E os acidentes, retenção, globo, 2 joelhos e uma saída. O que seria esse L equivalente? Bem, são os acidentes que tem na tubulação, no decorrer da tubulação. Então a gente tem lá um joelho, por exemplo, aqui tem nesse joelho aqui. Quando normalmente o fluido está expondo ali em regime laminar, certo? Um Reynolds relativamente baixo, o número de Reynolds relativamente baixo, então ele escoa em regime laminar. Quando tem um acidente, por exemplo, um joelho, o número de Reynolds dispara e a gente deixa de ter um regime laminar ali na tubulação. Isso é considerado um acidente e tem uma perda de carga. Agora, o joelho, a gente tem que calcular o trecho reto equivalente de um joelho. E isso já foi calculado, está tabelado no PDF aqui embaixo. A gente tem uma tabelinha que eu passei para vocês. Então é só checar lá para saber os acidentes. Detalhe é saber qual que é o tipo de acidente e a tubulação o diâmetro da tubulação. Sempre atentando-se a isso. Então tá, então eu vou apagar aqui. Imagino que vocês já tenham anotado os dados. Vou apagar aqui e vamos lá para o cálculo da nossa altura manométrica. Então tá bom, nós vamos utilizar a nossa querida equação de balanço de energia mecânica, ou BEM, para definir a nossa altura manométrica, certo? Então a gente vai isolar aqui o H. Positivo passa negativo, fica JP, né? Sobre gama. Fica aqui, ó, mais ΔV quadrado sobre 2G, mais ΔZ
mais perda de carga entre os pontos 1 e 2. Ok. Nossas tubulações, os nossos tanques são abertos ambos à atmosfera, tanto da sucção quanto o do recalque. Logo, a pressão exercida sobre os dois tanques é a mesma, 10 metros de coluna d'água. 10 metros de coluna d'água menos 10 metros de coluna d'água igual a zero. Então, o nosso ΔP é zero. E aí, considerando também que nosso regime é um regime permanente, ou seja, não há alteração na vazão, não há alteração ali nas válvulas, as válvulas não fecham nem abrem mais do que já estão, logo, não há alteração de aceleração, não há alteração de velocidade, nosso ΔV é igual a zero. ΔZ, a gente tem que sempre encarar a pior situação possível, porque se a nossa bomba consegue viver consegue funcionar sob a pior condição possível, nas condições de operação normais ela estará funcionando sem problema algum. Então a gente tem aí que a altura da nossa tubulação é de 11,5 metros, tem mais 1 metro de água ali na parte de baixo. Então vamos considerar que não tem essa água aí nessa escorva da bomba. A água está lá no tal, o tanque de sucção está bem rasinho, então dá 12 metros de ΔZ. É 12,3. Eu tinha visto 11,5, mas é 11,3. Eu vi errado. Maravilha. E aí, só vai faltar a nossa perda de carga para a gente calcular a nossa altura manométrica, né? A gente já tem o nosso ΔZ, ΔP e ΔV são zero, né? Então a gente vai ficar com ΔZ mais perda de carga. Ok. Deixa eu simplificar aqui, deixa eu dar uma limpada aqui na lousa. E lembrando que a gente vai calcular aí ferro hipocial. Vamos utilizar ferro hipocial para calcular a perda de carga das nossas tubulações, certo? Tanto na entrada quanto na saída. ΔZ mais L da sucção mais L equivalente na sucção, multiplicado pela constante da equação ferro-hipocial 0,00086 vezes aqui, a nossa vazão volumétrica elevado a 1,75 e aqui embaixo o diâmetro elevado a 4,75 mais aí ferro hipocial para o recalque. Trecho reto do recalque mais trecho reto equivalente do recalque. Novamente, a equação, a constante da equação, e está aí a nossa fórmula completa para calcularmos o nosso H. Vamos substituir aqui os valores. Primeiro a gente tem que calcular a nossa vazão em que a nossa vazão é de 4 metros cúbicos por hora. Uma hora tem 3.600 segundos. 4 dividido por 3.600 dá 0,00
111 metros cúbicos por segundo. Essa é a nossa vazão em metros cúbicos por segundo por conta da nossa equação ferroviária, ok? Aí a gente tem aqui nosso L equivalente na sucção, que é, deixa eu pegar minha colinha aqui, é uma entrada normal e uma gaveta, certo? Uma entrada normal de meio metro de perda de carga e uma gaveta de 0,3 metros de perda de carga. Então a gente tem 0,5 mais 0,3, um total de 0,8 metros de L equivalente num trecho da sucção de perda de carga. No nosso equivalente do recalque, né, da descarga, a gente tem uma válvula de retenção, uma válvula globo, 2 joelhos e uma saída. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. A nossa retenção aqui tem uma L equivalente de 2,7 metros. A nossa válvula globo, 11,4 metros. Os nossos 2 joelhos, cada joelho tem 1,2 metros. E por fim, a nossa saída aqui é de 0,9. Para um total de 17,4 metros. Certo? Perfeito. Agora a gente vai substituir esses valores, L equivalente aqui, esse aqui. O nosso trecho reto aqui é 2 metros, aqui é 29,3. A vazão está aqui 0,00111. O diâmetro da sucção é de 0,0027, né? Deixa eu ter certeza para não falar errado. 0,027 e aqui não, é 0,021, certo? Então vamos substituir esses valores aí. Bem, está aqui, né, nossa equação completa. ΔZ 12,3 metros. Nosso L é na sucção 2 mais 0,8, constante da equação. Vazão elevado a 1,75, diâmetro elevado a 4,75. O mesmo para o recalque, a descarga. Vou calcular com vocês aqui, rapidamente. E aí como que eu faço? Eu primeiro calculo isso aqui, multiplico por isso daqui, multiplico por isso daqui. Vou ter o valor da perda de carga do recalque. Passo para a sucção e depois eu só somo os 3 valores. Vamos lá. Então tá aqui. Abre parênteses, ponto 00111 elevado a 1,75, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, ponto 021 elevado a 4,75, fecha parênteses. Deu um valor X aqui. Multiplica pela constante da equação. Multiplica, iguala, multiplica por. A somatória aqui, ó, 29,3, 17,4. Então, abriu parênteses, 29,3 mais 17,4. Fecha parênteses. Perda de carga de 25,27, eu vou colocar aqui, né? Certo? 25,27. Vou botar aqui. A altura manométrica. 12,3 metros mais
perda de carga da sucção que vamos calcular, mais 25,27 metros. Para o recalque, deixa eu calcular aqui rapidamente. Tente fazer da maneira que eu fiz aí. Vamos ver quem vai terminar mais rápido. 0,0111, opa, elevado a 1,75 dividido por 0,027 elevado a 4,75 igual, tá aí o meu cachorro. Ponto. 1, 2, 3, 8 meia mais 2,8, 0,46 metros. Da 45,91,91,474. Então, 0,46. Por fim, aí nós temos a nossa altura manométrica, que é 12,3 mais 0,46 mais 25,27, para um total de 38,03 metros de altura manométrica. Maravilha! Então a gente tem a nossa altura manométrica do nosso sistema, certo? Então aqui a gente chegou à nossa altura manométrica do nosso sistema. Aí eu vou deixar com vocês um vídeo curto que eu fiz antes, que é sobre como selecionar a bomba de acordo com as nossas, de acordo com as tabelas fornecidas pelo fornecedor. Checa aí. Eu estou utilizando o Paint, né? Ferramenta bastante conhecida, para mostrar para vocês como leremos aí a tabela de bombas de um fornecedor. Então aqui, essa primeira parte é para a gente definir o diâmetro do rotor da bomba, certo? Então nós temos aqui embaixo a vazão volumétrica em metros cúbicos por hora, e aqui no campo esquerdo nós temos a altura manométrica. A nossa vazão volumétrica em metros cúbicos por hora é de 4, igual a 4. Então é só subir aqui, ó, e aqui a nossa vazão, a nossa altura manométrica tá aproximadamente aqui, ó. Então tá, esse é o ponto do nosso diâmetro. Porém, a gente não, como são equipamentos tabelados, fabricados em determinados tipos de determinados valores de diâmetro, o nosso ponto está mais próximo dos 150 milímetros ou dos 158? Dos 158. Então, decidiremos seguir com os 158 milímetros. Então, o nosso diâmetro é de 158. Vou pegar aqui, ó, um quadradinho aqui, ó. Nosso diâmetro está aqui, ó. Certo? Maravilha. Vamos descer mais um pouquinho aqui nessa tabela. Aqui, ó, NPSH requerido. Então, o quanto de altura manométrica, no valor de altura manométrica em metros, né, ali, nossa bomba precisa para não cavitar. Bastante simples. Aqui a gente tem o nosso diâmetro, o seu valor, né, a sua linha. E aqui novamente a nossa vazão. Então é bem simples. Bateu aqui, chegou até a linha, só seguir até aqui. Aproximadamente 2 metros. Aproximadamente 2 metros aí de coluna d'água, de fluido. Certo? Esse texto está tão grande que, pelo amor de Deus.
22, pronto. Opa, ainda tá pequeno. Vou colocar aqui 72, vamos exagerar. 2, pronto. Tá aí. Eu devia ter colocado 2 metros. Mas tá aí o nosso valor de NPSH requerido para a nossa bomba. Então o nosso sistema tem que ter no mínimo 2 metros de NPSH disponível para essa bomba não cavitar. Vamos seguindo, mas a última aqui, a última tabela é de potência. Potência da nossa bomba. Então tá aqui, ó. Novamente. Deixa eu levantar aqui para ficar um pouquinho, termos um pouquinho mais de espaço. Então estamos aqui, ó, novamente, 158 milímetros, a nossa vazão aqui, certo? Deixa eu mudar aqui para nossa linha. Então a linha de 158 milímetros, que é o nosso rotor, o diâmetro do nosso rotor, é a última lá em cima. 4 metros cúbicos por hora é a nossa vazão. Só subir aqui, ó, pum, atingimos a nossa linha aqui e depois é só bater aqui. Bem, aqui não chega a ser exatamente 1,7, mas vamos assumir 1,7 porque está mais perto de 1,7 do que de 1,6 e de 1,8, né? 1,7 seria exatamente o meio entre essas duas linhas. Então vamos considerar aí 1,7. Bem, gente, vamos dar sequência aí lá na lousa. É isso aí. Bem, vocês viram aí que como calcular, né, como utilizar as tabelas para definir a bomba, e a gente chegou nos seguintes valores. Nosso diâmetro do rotor de 158 milímetros. O nosso rendimento ficou entre 35 e 38, então 36,5%, 0,365. Nosso NPSH requerido de 2 metros. A potência da bomba de 1,7 HP. Detalhe, costuma-se adicionar 50% de fator de segurança de potência para motores de até 2 HP. Logo, 1,5 representando 50%, vezes 1,7 da tabela, 2,55 HP. O próximo motor, a potência seria de 3 HP, segundo ali a tabela que a gente tem do fornecedor. Então, o motor que deveríamos comprar seria o de 3 HP. E aqui o nosso NPSH disponível, que é pressão atmosférica sobre gama, a cota da sucção, menos a perda de carga. Aqui é positivo, detalhe, aqui é positivo porque a bomba está afogada. Se a bomba não estivesse afogada, seria mais uma dificuldade a ser vencida. Então, seria negativo. Então, aqui, pressão atmosférica positivo, que a pressão está ajudando a bomba a ser escorvada. O Z, ali a cota, também está ajudando a bomba a ser escorvada. Porém, temos a perda de carga e a pressão de vapor do fluido, que são duas dificuldades a serem vencidas. E está aqui nosso resultado. A nossa pressão de 10 metros, o nosso Z de 1 metro, perda de carga de 0,46 metros, pressão de vapor de 0,32 metros, o que nos dá 10,22 metros de NPSH disponível. Sendo o nosso requerido apenas 2 metros, a bomba não cavitará. Essa bomba está ok para o nosso sistema, beleza? Eu só vou fazer mais uma coisinha, como estimar a nossa potência de bomba utilizando um cálculo. Eu vou apagar aqui só para ensinar aí para vocês mais esse detalhe, tá bom? Uma vezes vazão volumétrica vezes altura manométrica sobre o rendimento da bomba. Por isso que a gente também pegou o rendimento da bomba. Gama
é igual a ρ vezes gravidade. Aí a gente copia aqui, certo? Vamos lá. Fica de cócoras não é meu forte. Bem, o ρ da água, ele varia sim com a temperatura, mas para uma estimativa podemos utilizar 1000 kg/força por metro. Gravidade aqui a gente pode utilizar 10 metros por segundo, por questão de facilitar a conta, já que é apenas uma estimativa, certo? Vazão é de metro cúbico por segundo, tá bom, gente? E a altura manométrica é de 38 metros. Isso aqui está sobre o nosso rendimento. Aí a nossa potência vai dar aqui, fazendo esse cálculo, potência dá 1145,2 Newton vezes metro por segundo. Newton vezes metro é joule por segundo. Joule por segundo é watt. Então isso daqui dá em watts. Tá? Aí temos o seguinte, vou passar para cá. Então é 1145,2 watts vezes, foi até demais, 1 cavalo de força, horsepower, sobre 745,7 watts. Essa é a alteração de unidades aí para, né, que a gente tem em horsepower, que é a nossa potência do motor. E isso daqui dá aproximadamente 1,5 horsepower, tá? 1,5 HP. Se a gente fosse calcular aí também o nosso fator de segurança, seria 1,5 vezes 1,5, daria 2,25. Vou pegar aqui, não sei se pegou. E aí também daria o mesmo motor de 3 HP. Tá? Bem, essa aula fica por aqui. Essa aula eu acredito que tenha sido bastante interessante. Então não deixe de, se você está achando interessante, passa para outras pessoas, entendeu? Vamos aumentar a nossa rede de conhecimento, porque quanto mais engenheiro bom, melhor para todo mundo. Até lá, até a próxima.